Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso IR Talks, nosso bate-papo com profissionais de RI. Hoje, ao meu lado, eu tenho a presença de Felipe Nove, gerente de relações com investidores da Sim Property e Tech, antiga CCP. Felipe, muito obrigado. Obrigado, Cássio. Obrigado a você. Vamos lá, vamos começar aqui. Antes da gente falar da Sim propriamente, queria falar um pouco sobre você, Felipe. Como foi sua trajetória até aqui? Eu vi que você se formou ali em engenharia. E como foi essa sua trajetória? Foi bem... assim, eu sempre digo, e antes de começar a falar de mim, bom dia, Cássio, bom dia a todos que estão assistindo a gente. Eu queria agradecer pelo convite de participar aqui com vocês. E bom, antes de falar um pouco da minha trajetória, eu estava até olhando, acho que o fundador da MZ teve uma trajetória parecida, né? Também se formou na mesma faculdade que eu. Fez um caminho lá de engenharia química, que é mais complexo, é mais complicado do que eu fiz de engenharia civil. Mas eu gosto de brincar que assim, a gente é o que eu chamo de engenheiro de finanças, né? E cada vez a gente tem visto mais exemplares dessa espécie no mercado financeiro. E, bom, apesar da minha pouca idade, eu tive uma carreira que já passou por algumas partes por aí. Eu comecei a trabalhar muito cedo, eu tinha 14 anos quando eu comecei a trabalhar. Aí trabalhava em indústria metalúrgica mesmo, chão de fábrica, cheguei a trabalhar com roupa azul, bota de aço, mão na graxa mesmo. Estudando bem essa parte de mecânica, eu tinha familiares que trabalhavam com isso e fui indo por esse caminho, né? E desde os 13 eu já sabia que eu ia estudar engenharia, já tinha isso definido, nunca gostei de perder muito tempo. Aí depois de um tempo comecei a trabalhar com desenho, com modelagem 3D, voltado para mecânica. Legal. E aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer faculdade focado em engenharia mecânica. Acabei depois mudando para civil, até influenciado um pouco pela na época, minha namorada, hoje minha esposa já há 5 anos quase, que é arquiteta. Então acabei mudando para civil. Iam trabalhar juntos, né? Tudo indicava aqui. E acabei mudando para civil. Só que toda a atuação que eu tive, mesmo na área de engenharia civil, foi sempre com algum viés financeiro. Então, eu olhava a viabilidade financeira de projeto e tal. Eu sempre gostei muito de finanças. Então, equilibrar essas duas áreas foi sempre muito tranquilo, assim, foi muito prazeroso. Aí acabou surgindo a oportunidade de eu ir para Sim, na época era CCP ainda, como trainee na área de controladoria de shoppings. Aí a atuação foi completamente financeira. Aí acabei transitando por vários departamentos ali na empresa. Depois de um certo tempo surgiu a oportunidade também de assumir a área de relação com investidores e funding, que é o desafio que eu tô carregando até agora. Que legal, muito, muito bacana. E como que você lida aí? Você comentou um pouco da sua esposa, ela é arquiteta, trabalha com isso, e como que é o dia a dia ali na dinâmica de RI, marido, como que você faz isso? Bom, essa dinâmica ela é bem puxada, né? A minha esposa também trabalha bastante fora, ela tem empresa hoje, apesar de trabalhar com arquitetura, ela também tem uma empresa de design. Então o dia a dia dela é bastante corrido, eu costumo até dar todo o suporte que consigo nas horas vagas, vendo ali parte financeira para elas, né, que acaba pegando bastante. E a dinâmica de RI ela é muito puxada, né? Acho que todo mundo que inclusive está assistindo a gente, a maior parte sabe como que é o dia a dia de RI. A gente muitas vezes puxa a época de divulgação, é uma correria muito grande, a gente acaba sempre ficando até muito tarde, a gente acaba atendendo investidor o tempo todo. Só que aí está a importância da gente controlar bastante a agenda, acho que ser bastante objetivo em tudo que a gente faz, para conseguir ter tempo para todas as coisas e equilibrar todos os pratinhos. Verdade, verdade. Falando em equilibrar os pratinhos, queria entender um pouquinho mais sobre a mudança de branding, de marca, que a Sim teve, né? Aconteceu mais ou menos há 1 ano atrás, e como foi contar essa história para os investidores e stakeholders? Legal. Bom, a mudança de marca foi em junho do ano passado. A gente era a antiga Cirela Commercial Properties e a gente passou a ser assim, PropTech, SA. E eu diria que a intenção da mudança do nome não foi nem iniciar uma nova fase de olhando investimentos mais tecnológicos. Acho que não é o ponto mesmo de iniciar, mas sim de
coroar um período grande que a gente vinha trabalhando internamente de uma mudança cultural mesmo, estrutural dentro da empresa. Isso é um trabalho que estava ocorrendo ali desde o antigo CEO, o Pedro Daltro, e continuando com o Thiago Muramatsu hoje também. A empresa vinha passando por uma reestruturação tanto de estrutura interna mesmo, muita coisa mudando, como também de mindset. A gente atua num mercado, num setor que é muito tradicional. Se a gente olhar para o real estate, o mercado imobiliário é um dos setores milenares da economia. É um setor bastante tradicional. Só que o que a gente tem se desafiado dia a dia é a gente ter um mindset mais inovador, buscar inovação em tudo que a gente faz, mudar os nossos processos e também procurar algumas alternativas que a gente tem de iniciativas de investimento que possam ter relação com as nossas propriedades, com o que a gente faz, com o que a gente já conhece, e olhando aí oportunidades em tecnologia, de investir em empresas que estejam fazendo algum trabalho legal em relação a isso, ou desenvolver coisas novas. A gente tem uma iniciativa hoje, tech, acontecendo, que é o OnStores. Foi o primeiro marketplace de shoppings que foi lançado, a gente lançou em 2017, foi um trabalho bem legal. A gente tem trabalhado nessa plataforma desde então, mas algumas outras iniciativas tecnológicas vão surgir com certeza, mas como que foi a comunicação disso para o mercado, né? Porque acho que uma das grandes ações do RI é sempre lidar um pouquinho com quais que são as intenções dos investidores, o que eles estão entendendo com tudo isso. Uma das primeiras mensagens que a gente passou foi: nós continuamos sendo uma empresa de properties. A gente continua tendo properties no nosso DNA. E a gente está buscando uma outra perna que auxilie properties e que tenha uma sinergia muito legal. Então, foi bem recebido. Acho que o mercado também captou essa ideia de marcar um novo momento, um novo período. A gente fez isso bem na pandemia, que foi um momento bastante desafiador para empresas de properties e real estate no geral, né? Mas foi, acho que, um movimento bastante importante para a nossa empresa. Legal. E os investidores entenderam essa mudança? Como que foi essa questão? Os investidores entenderam, a receptividade foi boa. O que a gente sente hoje ainda, uma ansiedade em relação a o que vocês vão fazer de tech. De fato, nenhuma grande nova iniciativa já aconteceu, mas a gente tem estudado bastante, com muita profundidade, o mercado de PropTech. E para frente vão surgir oportunidades, vão surgir outras iniciativas, só que o que a gente posiciona é sempre assim: nós temos um perfil conservador e todos os investimentos, inclusive que a gente faz nessas áreas de tecnologia, vão ser muito sólidos. Então, investimentos com bastante segurança, olhando, estudando muito antes de dar qualquer tipo de passo. Mas a receptividade foi muito boa. Legal. E além da área de RI, você cuida da área de funding, né? Como que você vê a sinergia aí entre o RI e o funding? Legal. Essa pergunta é muito legal, e para os nerds como eu que gostam de finanças ali, os conceitos básicos, quando a gente fala de RI e funding, basicamente a gente está falando dos dois binômios ali que compõem o CAPM, lá, o custo de capital. A gente tem o KD ali na parte do funding, a gente tem o KE na parte de relação com investidores. E você está com os dois e a gente está com os dois na lados. mesma cesta. Esse foi um movimento recente que a gente fez dentro da estrutura da empresa, num momento, praticamente no mesmo momento onde eu assumi a área. A gente teve uma reestruturação lá de grande parte das áreas do financeiro, e nesse momento a gente imaginou, poxa, acho que faz sentido essas duas áreas atuarem juntas. E de fato a nossa experiência comprovou que sim, faz todo sentido. E por que faz todo sentido? A gente se relaciona com os mesmos órgãos regulamentadores, então a gente tem obrigações periódicas, e como todo mundo de RI sabe o tamanho, a quantidade de obrigações que a gente tem com CVM, com B3, com várias coisas que a gente tem que cumprir. Funding também a gente tem muito dessas obrigações no nosso dia a dia. Com stakeholders parecidos, então assim, a dinâmica funciona de uma forma bastante sinérgica. Além disso, as duas áreas têm que estar muito atentas ao movimento de mercado, então, olhando bastante macroeconomia, qual que é o momento de taxa, momento de como que está o crédito, como que está a captação de fundo, como que
como que está andando emissão de debêntures, de dívidas diversas, e ao mesmo tempo relação com o investidor faz todo sentido a gente também olhar o mercado dessa mesma forma. Então, na nossa experiência, assim, essas duas áreas atuando junto fez todo sentido. Legal. Falando aí um pouquinho das áreas e do dia a dia, você acha que com esse novo posicionamento de tech, mudou muito ali sua base acionária? Como que tá essa sua questão e como que você faz esse gerenciamento? Esse ponto é bastante interessante. Quando a gente fez a mudança de marca especificamente, a gente não sentiu uma grande alteração na base acionária. Mesmo porque quem estava já na nossa base acionária já estava vendo os movimentos que a gente estava realizando. E ao mesmo tempo, a mudança de marca não fez uma grande mudança do nosso jeito de agir. A gente foi mais uma comprovação, uma coroação daquilo que a gente já vinha trabalhando. Mas a gente teve uma mudança na nossa base acionária bastante brusca no final do ano passado. No final do ano passado, a gente fez a maior distribuição de dividendos da nossa história. E foi, inclusive, o maior dividendo distribuído do ano passado. Foi uma coisa que chamou muito a atenção do mercado. Para você ter uma ideia, a nossa base acionária ela foi multiplicada por mais ou menos 3,5 nesse mês de distribuição. Então, puxa, foi um movimento bastante interessante e alinhado completamente com aquele movimento de crescimento de pessoas físicas na Bolsa, que a gente tem observado isso como um movimento bastante intenso. A gente observou isso na nossa base acionária com essa distribuição de dividendo. E o mais curioso foi, puxa, a nossa expectativa como empresa era, vamos fazer a distribuição de dividendos, a partir ali da data de pagamento a gente vai ver a base acionária também murchar da mesma maneira que inflou pelas pessoas que só se interessaram ali pelo investimento. Só que o que a gente observou foi, não houve nenhuma alteração pós-dividendo, as pessoas continuaram na base, e não só pessoas físicas, mas pessoas jurídicas, fundos institucionais que conheceram a companhia a partir desse momento e a partir dessa grande distribuição passaram a olhar para a gente e estudar melhor o case, entender melhor os detalhes. E essas pessoas permaneceram na base. É legal que a gente tem carregado tudo isso e isso mudou muito o nosso dia a dia de RI. A gente está com uma carga de relacionamento com os investidores maior do que nós tínhamos. E assim, tem feito muito sentido em relação a todo esse movimento que a gente tem proposto, de mudança de marca, de mudança de posicionamento mesmo. Acho que essa mudança de base faz todo sentido. Muito legal, Felipe. E qual que é o meio de comunicação em que esses novos investidores estão falando com você? É mais um call? Eles mandam mais e-mail, um WhatsApp? Como que tá essa dinâmica desse atendimento do RI? Legal. Pessoa física, a gente tem respondido muita coisa por e-mail, muito atendimento via telefone e alguns têm gostado de, inclusive, ir até a companhia, conhecer e a gente tem recebido. Uma das coisas de quando eu assumi a área e que eu passei essa mensagem bem clara para todo mundo é que gostaria que a gente tivesse um posicionamento de tratar cada acionista, ele tenha uma ação ou tenha 1 milhão de ações, da mesma forma. E a gente está colocando isso em prática. Então, o nosso cuidado é sempre atender o acionista pessoa física que tem 2 ações nossas com o mesmo nível de atenção que a gente atende o nosso controlador. E a gente tem passado essa segurança no atendimento, esse conforto de que, puxa, nós estamos aqui para realmente, de fato, atender vocês, acionistas de qualquer tipo, no que vocês precisarem. E, inclusive, a gente tem feito alguns calls de vídeo, acho que como deu uma popularizada grande na pandemia nas reuniões virtuais, isso tem ajudado bastante e tem sido muito legal, inclusive, para a gente colocar todos os integrantes do departamento de RI para fazer reunião com o investidor, para conversar com essas pessoas que estão chegando para a base. Legal. E como que você monitora todos esses seus acionistas e as reuniões que você faz com eles? Como que você tem esse controle? Tá, a gente fez... Bem legal essa pergunta. A gente fez um estudo no início do ano determinando quais que seriam os indicadores que a gente olharia, quais os tipos de reunião que a gente classificaria, os tipos de investidor ali. Organizamos tudo isso ali no portal do MZ mesmo. E aí a gente faz um registro, a gente tem uma
uma constância de fazer o registro de todas as reuniões, de todos os atendimentos, para que a gente consiga ter esses dados imputados em uma plataforma onde a gente pode ali exportar o Excel, jogar para uma base de dados, fazer ali um report para a nossa administração, dizendo, olha, quantidade de reuniões que a gente tem feito, quais estão sendo os principais assuntos, esse tipo de coisa. Então, mas é tudo na plataforma do MZ. Que legal. Qual que é a regularidade que você elabora esse relatório para mandar para a administração? Hoje a gente está reestruturando ele, mas costuma ser mensal. Legal, bacana. E as outras tarefas? Agora a gente está aqui bem próximo do período do formulário de referência, né? O qual já passou. Como que foi esse período para você, para fazer todo ele e realizar o arquivamento? A gente está concluindo agora o arquivamento. A gente teve ali desde uns 2 meses de antecedência aproximadamente, distribuindo para as áreas ali satélites, né, de RI que acabam tendo bastante interação no formulário de referência, jurídico, contabilidade, RH mesmo, participa bastante com a gente desse processo. Então, com essa antecedência, a gente distribuiu as informações para serem preenchidas, receber. A gente faz o tratamento disso, muita coisa do material nós elaboramos também. E agora, nessa última semana, a gente está no fechamento desse material que depende de nós e arquivamento na CVM. Legal. E aí agora a gente entra num período de tranquilidade pro RI. Como que é ali, assim, esse período de junho, julho, até a próxima janela de divulgação, Felipe? Tranquilidade é uma palavra que a gente não conhece muito. E vocês da MZ com certeza concordam com a gente. O que acontece, né? A gente tem o RI numa ponta, a gente tem o funding também rolando bastante numa outra ponta. E a gente tem uma outra caixinha que a gente ganhou no ano passado de ESG. A gente, lá dentro da SIM, a gente tem essa questão do ESG muito pulverizada, é muito legal. Só que a gente acabou atuando como um consolidador mesmo das informações, das ações, comunicação com as áreas. E eu diria que, por mais que a área, tanto de RI quanto funding, tem muitas obrigações periódicas, dos quais a MZ atua com a gente em praticamente todas, a gente procura fazer o máximo possível que essas obrigações se tornem automatizadas e levem o menor tempo possível para a gente se dedicar a outras coisas, porque de fato o RI, o funding, a parte de ESG, ela está envolvida em diversos projetos da companhia. Uhum. E justamente nesses intervalos entre divulgação é onde a gente consegue dar um gás maior no que está acontecendo em relação ao negócio mesmo, né? Legal. E você tocou aí sobre a questão do ESG, como que está ali dentro da SIM na questão desses avanços, da estruturação propriamente do ESG? Você já tem alguns certificados de prédios, enfim, como que é essa questão dentro da SIM? Legal. Bom, a gente tem uma seção que a MZ nos ajudou a construir lá no nosso site, de ESG especificamente. A gente focou muito nesse tema no ano passado. E o que é legal? É muito legal, e eu falo isso, é Felipe completamente falando aqui, é muito legal falar desse tema dentro da SIM, porque é muito evidente que é uma preocupação genuína. A gente não está correndo atrás disso por causa do report. Isso já existe e a gente não reportava. E agora a gente só está se preocupando agora em organizar as informações para reportar. Mas é uma coisa que vem do DNA, diria que inclusive do próprio controlador. O senhor Eli Horn, ele é um dos maiores nomes de filantropia no país. E isso é muito legal porque a gente vê isso pulverizado nos funcionários. Os funcionários são voluntários nos projetos do Instituto SIM, que é um braço muito forte social que a gente tem dentro da companhia. E essas ações, elas acabam aparecendo aí em diversas áreas. Puxa, uma preocupação ambiental muito forte. A gente trouxe alguns dados, a gente tem 85% de todos os recursos hídricos dos nossos empreendimentos, eles não carregam a matriz local. Isso é muito legal. 50% da energia utilizada nos empreendimentos também hoje já é de fonte renovável. E a gente estabeleceu metas no último ano para a gente fazer com que essa participação seja cada vez mais significativa. Então, esse trabalho no ano passado dentro da companhia foi estruturado pela gente ali em RI, com a participação de todas as unidades de negócio sem exceção. Assim, o
o engajamento das pessoas foi muito legal de ver. E agora a gente está justamente nesse processo de tornar tudo isso mais profissional. A gente fez tudo muito dentro de casa, estudamos bastante, GRI, Objetivos de Desenvolvimento da ONU, os conceitos mesmo ligados à sustentabilidade. E agora a gente está procurando consultoria, estruturando nossa estratégia SG para a gente fazer ainda mais ações ligadas a essa área que é super importante. Bacana, bacana. E quais são as expectativas assim para esse ano, Felipe? As expectativas... Bom, acho que esse ano é aquele ano para todos os setores e acho que em especial o setor de RI, de cautela, de observação, ver o que vai acontecer. A gente tem eleição acontecendo, a gente tem um cenário econômico retomando pós um período de muita dificuldade, guerra num cenário internacional. Então, puxa, a nossa expectativa está na eficiência operacional dos nossos ativos e muito legal, a gente tem visto isso, nosso call do primeiro tri mostrou, os ativos têm respondido melhor do que nós tínhamos orçado. A gente tem algumas possibilidades de estudo de expansão nos nossos próprios shoppings, alguns shoppings que já estão performando muito bem. A gente aí tem um horizonte de 2, 3 anos investindo na expansão desses ativos e observar oportunidades de investimento estratégico em novo portfólio, em aquisições, trading de ativos mesmo, que é uma grande parte do nosso negócio. Então a gente está atento a esse cenário macro. Não está fácil, porque o cenário macro ele está um pouco aí desconhecido para todo mundo. Não tem uma previsibilidade que nós já tivemos em algum outro momento de menor instabilidade. Mas as nossas projeções são boas. Acho que a recuperação tem sido legal e a gente nós estamos felizes com o que a gente está vendo de recuperação de performance hoje. Felipe, e sobre o que você mais gosta de ser RI? Essa pergunta é show. Eu acho que, para mim, eu nunca tinha trabalhado com RI antes. Foi a oportunidade que eu recebi do próprio Thiago quando ele chamou e deu a oportunidade de assumir a área. E eu diria que assim, eu me encontrei super nessa área. Por quê? Porque essa área junta duas coisas que eu gosto demais. Números, nerd sempre fui, e pessoas. Eu acredito que assim, eu sempre gostei muito de números, mas nunca fui o cara que fica sempre ali com a cabeça enfiada nos números somente. Gosto muito de me relacionar, gosto muito de fazer isso aqui que a gente está fazendo. E o RI possibilita isso. Então, ao mesmo tempo, ele tem essa exigência de um conhecimento técnico importante em finanças, aprofundado, não superficial, mas ele também permite com que a gente use essas habilidades sociais para o bem da companhia. E o que mais me chama a atenção é que, de certa forma, o RI ele é o rosto da empresa depois do presidente, CFO, e isso é muito legal, isso traz um senso de responsabilidade muito grande. Você lida ali com as expectativas dos investidores, você lida também com as dúvidas dos potenciais investidores que não sabem se entram ou não, e o seu papel é justamente conceder essa segurança de, olha, nós estamos fazendo isso, nós estamos caminhando para cá, o nosso histórico é esse, e eu gosto muito disso em RI, muito mesmo. E o que você acha desafiador, Felipe? Desafiador, eu diria que é a mesma resposta. Porque o fato de nós sermos o rosto da companhia, isso traz um peso sobre os nossos ombros muito grande. O que a gente fala importa, a forma que a gente comunica importa, as palavras importam. E isso também traz um senso de responsabilidade muito, muito forte. Acho que esse é um dos maiores desafios. Mas acrescentaria também de você se colocar no lugar do investidor e pensar assim, falar, puxa, se fosse eu tomando essa decisão, se fosse eu lendo esse fato relevante, o que eu entenderia? O que ficaria de dúvida? Porque é justamente nessas brechas onde nós atuamos para zerar o máximo possível dessas dúvidas, né? Acho que eu diria que são esses desafios. Legal. E alguma curiosidade que você quer compartilhar com a gente aqui? Bom, alguma curiosidade? Deixa eu pensar. Vou falar uma curiosidade de mim. Eu amo música, eu sou músico, gosto de um monte de instrumento, minha casa parece um estúdio. E eu gosto muito de estudar teologia nas horas vagas, se é que existem horas vagas em RI.
E uma curiosidade sobre a Sim, existe muita gente lá que gosta de música, inclusive o presidente, o CFO, um outro diretor ali e mais um head de marketing. A gente, inclusive, tem começado uma bandinha ali em um dos auditórios dos nossos prédios. Então, uma curiosidade legal. No Investor Day de Sim, pode ter uma abertura da banda dos próprios colaboradores assim. Pode ser, é uma possibilidade. Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Obrigado por compartilhar com a gente um pouquinho da sua história, um pouquinho da Sim, um pouquinho de RI. Acho que foi super válido e muito valoroso o seu material aqui hoje. Obrigado, eu que agradeço. Gente, tchau, tchau e até a próxima.